Olá, turma! Esse é o Já Pensou Cast, eu sou a Joyce Berti. A gente está aqui de novo trazendo assuntos que talvez você já tenha pensado. Se não pensou, vai pensar com a gente aqui, aprofundando um pouco e saindo fora da curva, porque tem muita coisa legal para a gente falar e que não está na pauta do dia, então a gente traz para cá. E hoje eu tenho dois convidados incríveis que eu já quero de antemão ir agradecendo de coração, porque é uma honra tê-los participando aqui. Todos os convidados são uma honra tê-los participando, né? Mas hoje a gente tem aqui a nossa deputada federal, Erika Hilton, que está no meio de uma crise de sinusite e mesmo assim, generosa como ela só, deu esse espacinho para a gente conseguir gravar e falar sobre esses assuntos que vamos tratar aqui hoje. E o Fernando Groistai Andrade, que está lá na Califórnia, também enfrentando o fuso horário, para estar aqui conversando com a gente. Então, assim, muito obrigada, gente, de coração mesmo. Então é o seguinte, nós vamos falar sobre populismo. É importante falar em populismo sempre no Brasil, porque a gente tem uma cultura paternalista e a gente transfere isso principalmente para a política, né? O povo está meio que inclinado aí a ter uma ideia de político como um pai, como aquele que vai salvar e tudo mais. Isso tem algum link com o populismo e a gente vai destrinchar no decorrer da nossa conversa. Agora, os perigos do populismo é justamente fazer essa confusão entre um governo voltado para o povo e um governo que sabe manipular as massas, mas não necessariamente está inclinado a atender os anseios e necessidades do povo, fora outras definições. É um termo que vem mudando, os historiadores estão questionando, os sociólogos, cientistas políticos vêm criticando, né, vêm situando esse termo sob outras bases teóricas, porque a gente, quando fala em populismo, também remete àquela ideia de Vargas, Perón, né, e aí você fala, poxa, ainda é assim e tal, o Brasil mudou muito, a América Latina mudou bastante, o mundo mudou muito, então hoje temos que debater populismo sob outra ótica. E aí é o seguinte, a Erika Hilton, ela dispensa apresentações, mas eu vou fazer porque é praxe do programa. Ela é a nossa primeira deputada federal negra e trans eleita na história do Brasil. Você tem noção do tamanho que é isso? Pois é, ela vem construindo uma trajetória brilhante dentro da política, defendendo os direitos humanos, mas não só. Uma coisa que eu acho muito bacana na trajetória da Erika é que ela está dialogando com todos os assuntos que são importantes para a sociedade, né? Cultura, educação, lazer, esporte. Eu sempre vejo aí a nossa querida Erika Hilton, deputada federal, interagindo com os mais variados assuntos. E isso foi uma das coisas que determinou a gente fazer esse convite para ela estar aqui conversando com a gente hoje. Ela é ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo. E vice-presidente da Federal agora. Agora da Federal. E da CPI da transfobia na Câmara Federal. Quem ouve essa narrativa de vitória, né, não tem ideia das lutas que a Erika vem enfrentando para chegar até aqui. Nasceu em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi criada pela mãe, tia, avó. Quando adolescente foi forçada pelos tios a ir à igreja para se curar da sua expressão de gênero. Aos 15 anos foi expulsa de casa, foi morar na rua, onde recorreu à prostituição para poder sobreviver. Após 6 anos foi resgatada pela sua mamãe, que apoiou e ela voltou a estudar. Estudou na Universidade Federal de São Carlos, onde ingressou no movimento estudantil que marcou o início da sua trajetória política. Agora, uma coisa recente sobre a Erika é o seguinte, ela, pelo 2º ano consecutivo, é apontada pela revista Times como uma das 100 líderes que vão mudar o mundo. E eu não tenho a menor dúvida de que isso é a mais absoluta verdade. E a gente tem o Fernando Groistai Andrade, que é cineasta, autor dos filmes Quebrando o Tabu, Coração Vagabundo e Abi. É sócio fundador da produtora Filme Soul. Como empreendedor, também criou a página Quebrando o Tabu, que levanta discussões e abre espaços para discussões sobre direitos humanos. Foi uma página pioneira no momento crucial de retomada do debate político nos termos públicos, né? As pessoas nas redes sociais discutindo, sempre acessando ali o Quebrando Tabu, travando discussões extremamente relevantes, né? Também trilhou uma trajetória enfrentando diversos desafios, desde bullying na escola, estupro na adolescência, preconceito e discriminação por ser um homem gay. Hoje está morando nos Estados Unidos,
segue com seu ativismo, brilhando, atuando e falando muita coisa que é necessária para os tempos atuais. E mais recentemente lançou o filme Quebrando Mitos, a frágil e catastrófica masculinidade de Bolsonaro. Então, né, Bolsonaro é uma figura emblemática aí também para a gente abordar essa questão do populismo. Bolsonaro, extrema-direita, direita, que tem essa característica de brincar um pouco com a dualidade que essa palavra abre, porque quando você fala em populismo, você está pensando em povo, em algo que está voltado para o povo, né? Então é o seguinte, como esse termo vem mudando aí ao longo do tempo, os historiadores criticando, situando em outras bases e tal, eu queria ouvir de vocês dois a definição de populismo. Como é que você caracteriza, Érica, um governo populista? Bom, obrigada, Joyce, primeiro pelo convite, a oportunidade de estar aqui, Fernando, que bom poder compartilhar desse espaço com as pessoas que nos ouvem sobre essas que são temas que, como você diz, não está na ordem do dia. É difícil realmente a gente conseguir uma definição exata de populismo nos últimos tempos, porque ele vem se adequando, mas eu acho que o populismo ele está caracterizado exatamente nessa ideia de um político que tenha uma relação com a população, com as pessoas, não necessariamente um político que tenha preocupação com os anseios e com as pautas das pessoas, mas um candidato ou uma figura que tenha forte abertura e forte conexão com as massas. Essas massas podem ser as massas minorizadas e minoritárias da sociedade, como pode ser as massas hegemônicas, como é, por exemplo, você acabou de citar, o governo Bolsonaro, que foi um populista, que tentou se vender como alguém que era popular, fazia aquelas suas aparições comendo daquelas formas nojentas e horrorosas, achando que a população poderia ser retratada naquele lugar, mas eu acho que na minha avaliação e na minha opinião, até um pouco se aproxima das definições que nós temos de populismo, é esse candidato, é essa figura que se coloca através do carisma, da simpatia, de uma abertura com as massas, de um lugar junto às pessoas, junto às populações. O populista não necessariamente ele precisa ter um projeto e uma plataforma política muito bem construída, organizada, consolidada e apresentada. Por exemplo, o Bolsonaro quase não fez debate político, quase não ocupou os debates de canais abertos para colocar qual era o seu plano de governo, qual era o que ele apresentaria de soluções para as problemáticas do Brasil. Então a gente primeiro precisa, na minha análise, separar o populista daquele que está preocupado com a população. O populista não necessariamente está preocupado com os anseios das pessoas e com as necessidades da população, mas ele tem uma boa abertura e uma boa entrada na população de alguma maneira. Muito bom. Populista rima com oportunista, mas não é a mesma coisa. Fernando. Olá, bom, primeiro eu queria expressar minha gratidão aqui de estar fazendo parte do programa, dizer que eu te acompanho faz tempo, minha mãe também é urbanista, então eu tenho muita admiração pela tua formação. Queria ter uma amiga minha, a Day Rodrigues, que sempre falou muito de você, então eu te acompanho há muito tempo. Também queria expressar minha admiração pela deputada, assisti o Cor Política, então acompanho você também desde muito tempo, um filme maravilhoso, e é muito bom saber que tem alguém como você representando a gente no Congresso. Então, muito obrigado. Querido. Bom, acho que eu vou fazer uma leitura aqui muito particular sobre o que eu acho que é o populista, mas eu acho que o populista ele é alguém que tem transtorno narcisista. Ele é alguém que joga para a torcida, que está mais preocupado, antes de mais nada, com a sua própria imagem. Está preocupado em fazer um jogo de manipulação em que nada é mais importante do que cultivar a própria imagem através de um jogo de quente e frio, em que ele vai estar oferecendo à população benefícios de curto prazo, independente se aquilo ali vai dar certo ou não vai dar certo. Então pode ser alimento a um preço barato, uma política de pão e circo, pode ser em alguns momentos uma repressão, tudo com o intuito de manipular a população, com o objetivo de moldar aquela imagem de um grande líder. Populista pode ser alguém de direita ou pode ser alguém de esquerda. Acho que é importante a gente separar as nossas, independente se você é de direita ou se é de esquerda, a gente tem que ter uma análise fria, que tem populista de tudo quanto é jeito, né? Então por isso que eu prefiro colocar a lente da psicologia
e olhar que é uma pessoa que tem um transtorno narcisista. Não confundir narcisismo, que pode ser uma coisa às vezes até saudável na pessoa para manter a nossa autoimagem, nos proteger da depressão, mas é o transtorno, quer dizer, é a pessoa que ela não está preocupada se ela vai estourar um país, se ela vai destruir a gente no longo prazo. O que importa para ela é a manutenção do poder pelo poder. Então, enfim, essa é a minha leitura. Ô, Fernando, você conseguiria definir para a gente a diferença entre um populista de direita e um populista de esquerda? Esse é um debate bem interessante, né? Assim, primeiro porque começa assim, o que é esquerda e o que é direita, né? Assim, não é unânime, né? Começa para muita gente lá na Revolução Francesa, né? Quem sentava à esquerda, quem sentava à direita. Tem gente que fala que a esquerda é comprometida com o ser humano e a direita é comprometida com o capital. Aí, se você chega em debates como, por exemplo, a questão das drogas, fica uma coisa mais nebulosa, porque em muitos lugares do mundo a direita ou a esquerda estão mais comprometidas com legalizar as drogas, mas você consegue ver, tanto na esquerda quanto na direita, tanto na questão LGBTQ, que é muito importante para mim, obviamente, você consegue ver pessoas que têm posturas abomináveis, tanto com drogas quanto com LGBTQ. Você consegue ver gente de direita e de esquerda nessa área. Então, é difícil você encontrar uma definição que serve para tudo e qualquer coisa nessas duas áreas, e é também perigoso isso, porque às vezes você coloca assim, a tal pessoa de esquerda ou de direita como se isso fosse um figurino que servisse para definir de maneira imediata se aquela pessoa é boa ou é ruim. Porque, por exemplo, uma pessoa que não me permite ser gay, para mim ela está descartada, ela não me permite existir. Né? Uma pessoa que é racista está descartada, né? Então você pode ter gente que é racista de esquerda ou de direita. Então tem que separar de cara essas coisas. Então, a mim, pessoalmente, eu, Fernando, não sei se isso é um consenso acadêmico, eu prefiro colocar a questão da esquerda e da direita como o tamanho do Estado. Então, eu imagino, minha formação, eu, Fernando, que a esquerda, ela imagina que o Estado tem que estar mais presente e a direita que o Estado tem que estar menos presente. E mesmo assim, eu acho que esse conceito ele é um pouco ultrapassado, porque, sei lá, pode ser que, sei lá, na Califórnia, aqui onde eu moro, a questão da água aqui, ela tem uma outra dinâmica, porque é um deserto, né? Muito diferente, por exemplo, de São Paulo, que chove, ou pelo menos chovia, acho que chove, faz 5 anos que eu estou longe, chove muito. Uhum. Então a solução da água aí, quer dizer, se a água tem que ser, eu acredito que a Sabesp deve ser uma empresa estatal, só para deixar claro. Enquanto, eu acho que, né? Mas assim, mas pode ser que, sei lá, tem outra questão, que eu não sei qual é, hipoteticamente, que estou querendo dizer que, assim, que são questões específicas, né? A questão da água no Amazonas não necessariamente tem que ser a mesma questão da água na Califórnia. Então para dizer o seguinte, que a questão do tamanho do Estado, eu acho que ela é uma questão dinâmica com relação a cada comunidade, a cada contexto regional. Mas para mim, assim, Fernando, só para não ser muito prolixo, que eu já fui, desculpe, eu acho que o que define esquerda ou direita, para mim, é o tamanho do Estado. Érica, lembrando da frase da Sueli Carneiro, entre esquerda e direita eu continuo sendo preta, né, que muita gente confunde, que ela está querendo dizer, não seja, né, isso não importa, isso não interessa e tal, o que interessa é que você é negro, não é bem isso, é melhor vocês reinterpretarem o que ela quis dizer com isso, mas partindo dessa ideia da Sueli Carneiro, você concorda com o Fernando que as definições de esquerda e direita são variáveis, principalmente no território, no cenário social que nós temos hoje, e partindo disso, definir um populista de esquerda e um populista de direita fica um pouco difícil?
Olha, eu acho que nós temos variáveis sem sombra de dúvida nenhuma, mas para mim existe algo que é cristalizado entre esquerda e direita e que vai se transformando de acordo com os governos e quem chegam ao poder a partir desses lugares, né, esses espectros. Eu acho que a esquerda, em sua essência, em sua história, em sua composição, ela tem uma maior preocupação com os viés sociais, com os direitos das pessoas, com a maior presença do Estado e se coloca como antagônica daquilo que é colocado como um ideal de direita, que são os valores neoliberais, que são um Estado mais enxuto, um desprezo pelas pautas sociais, uma maior aversão aos direitos das mulheres, das negritudes, da comunidade LGBTQIA+, de povos indígenas, porque ainda hoje é uma minoria esses grupos dissidentes fazendo parte dessa direita. Nós podemos dizer que a esquerda brasileira ou a esquerda no mundo, ela é isenta de repercutir violências, opressões e etc. Não, até porque essas culturas e esses valores estão implícitos na humanidade, independente de qual espectro político esses grupos se encontram. Mas eu acho que há uma essência, e aí acho que nós, enquanto políticas de esquerda, temos que chamar a responsabilidade de que a esquerda precisa cumprir e ter um papel de ir na contramão desses valores. Mas, sem sombra de dúvida, muitas vezes reproduz, replica, está pegada a esses conceitos racistas, misóginos, patriarcais, LGBTfóbicos, porque são pessoas humanas compondo aquele lugar. Mas eu não acho que esteja atrelado ao que são os valores daquele espectro político. Mas acho que as pessoas acabam levando isso. Por isso, numa audiência recente, eu usei essa mesma frase da Sueli Carneiro para dizer que entre esquerda e direita eu sigo sendo uma travesti negra, porque mesmo estando em um partido de esquerda, construindo a esquerda no Brasil, acreditando que a esquerda é o caminho que eu escolhi para fazer política institucional, eu compreendo as limitações e os obstáculos que o meu corpo ele encontra, porque o meu corpo e a minha pauta de gênero, de raça, de liberdades sexuais, etc, elas estão para além do espectro político direita e esquerda, e muitas vezes ela não é abraçada e abarcada em nenhum dos lados. Mas é claro que dentro da esquerda nós conseguimos pelo menos provocar, construir um caminho de provocação para que esse debate aconteça e está lá. Eu acho que isso também diferencia um pouco e mostra o que é a essência. Não significa que na prática se reproduz como se é, mas a essência é essa, porque nós podemos estar lá. Nós temos espaço de fala, nós temos disputas para disputar um orçamento para as nossas campanhas, que faz com que do lado da direita, ou se nós pensarmos agora no que tem acontecido nos últimos anos, a extrema direita, porque nós vínhamos de uma toada de direita e esquerda, né? Direita, centro-esquerda. Hoje nós já temos extrema direita, né? Que é uma de extrema direita fascista, antidemocrática, golpista. Nós temos a direita, que é ali moderada, liberal e etc. Nós temos o centro, nós temos a esquerda e nasce também, ganha-se mais força uma extrema esquerda, uma esquerda mais radical, uma esquerda mais colocada com outros valores. Então, para mim, essas essências são essas diferenciações são bem cristalinas, são bem nítidas para mim. Agora, é difícil mesmo a gente conseguir desenhar o populista, definir cristalizá-lo entre um populista de esquerda e um populista de direita. Mas eu acho que dentro da definição, usando as lentes da psicologia que o Fernando trouxe, eu acho que quando a gente vai analisar quais são os populistas de direitas e os populistas de esquerdas que nós tivemos, essa análise ela está bastante presente nos tempos recentes dos populistas de direita, essa coisa mais egocentrada, desrespeitosa, pensada em si próprio, sem respeito ao eleitor, à sociedade. Isso para mim fica mais gritante dentro do espectro do populista de direita, até porque eu não acho que necessariamente, aí eu tenho essa divergência com o Fernando, que necessariamente o populista tenha ele precise ter essa característica de narcisismo exacerbado, de síndrome narcisista, para ser um populista. Eu acho que é possível sim que hajam figuras populistas com essas características que eu trouxe na minha definição, mais popular, o populista mesmo da palavra, da semântica do popular. Muito bom, maravilhoso. Acho legal que o Fernando trouxe essa questão
do transtorno, né, narcisista e tal, mas eu gosto sempre de alertar que muitas pessoas usam, né, essas questões, transtornos e tudo mais, como uma espécie de escudo para se proteger das responsabilidades por aquilo que podem causar, né? Você ter um transtorno mental, você ter, enfim, ter algumas questões mentais pendentes, não pode servir de desculpa para sair por aí detonando a vida de outras pessoas, né? Existem tratamentos, existem profissionais excelentes que vão te ajudar, né? Enfim, colocar numa condição de lidar com esses transtornos de uma maneira um pouquinho melhor, um pouquinho mais confortável, que não prejudique a si próprio e aos demais. Acho bacana falar isso porque existem pessoas que vão trazer essas questões dos transtornos também para o campo da política, para fazer ali um tensionamento e acabar angariando a simpatia dos demais. Na década de 90, tinha uma novela da Rede Globo que tinha o personagem do Sassá Mutema. Acho que era o Salvador da Pátria, né? Para mim ficou muito marcado na época que eu lembro do professor de geografia, de geopolítica, vindo trazer essas pautas para dentro da sala de aula, tendo esse personagem do Sassá Mutema como um exemplo de populismo. E ele, algumas pessoas na época até comparavam com a trajetória do Lula, falavam que era um personagem que fazia referência ao Lula e tem um pouco a ver e tudo mais. E ele era o seguinte, era uma figura que saía da massa, do meio do povo, era um boia fria e tudo mais, ele vai ser alfabetizado e aí ele vai ser alçado à carreira política. O que eu quero saber de vocês é o seguinte, não é perigoso essa visão de que alguém que saia das massas necessariamente vai trabalhar para as massas? Isso não está um pouco conectado com essa ideia de populismo e de uma política paternalista, que é uma coisa meio característica do Brasil? Tipo, ele saiu do povo, então ele vai governar para o povo. Ou ele saiu das elites, então ele não pode governar para o povo. É um raciocínio certo esse que eu estou fazendo? O que vocês acham, Érica? Eu acho que é um reflexo da deseducação política que nós temos no Brasil, né? Nós não conseguimos fazer uma análise mais profunda dos nossos candidatos e do compromisso que os candidatos têm. Eu acho que reduzir ou sentenciar alguém a qualquer tipo de comportamento quando falamos de política é um equívoco, porque a política ela é muito feroz e ela é muito mutável e inconstante e infelizmente ainda hoje no Brasil governada, controlada por grupos políticos que refletem a sociedade que não é de fato a sociedade, porque aqueles que governam a política hoje, eles não são a sociedade, porque a sociedade brasileira, ela é majoritariamente feminina, ela é majoritariamente negra, ela é majoritariamente trabalhadora, ela não é uma casta de empresários, de filhos de políticos, de herdeiros políticos, que são infelizmente aqueles que governam, que conduzem os processos políticos no Brasil e que muitas vezes conseguem manipular, hackear, mudar o ser, a figura ali da sua origem e do seu destino. É claro que nós precisamos ter a confiança de acreditar que alguém que tenha saído do povo vá governar pelo povo. E eu digo isso baseada em mim mesma. Eu ficaria chateada se alguém olhasse pra mim com a minha dura trajetória, com os obstáculos que eu enfrentei, com as marcas que eu carrego no meu corpo e não acreditasse que eu iria ali trabalhar em prol das coisas que vivi e acredito. Mas isso eu falo aqui pra você, porque eu posso falar em primeira pessoa com a minha consciência, mas não dá pra gente ir assim, puramente, ingenuamente, acreditar que de fato aquilo vai acontecer. Hoje, olhando os exemplos que nós temos, e talvez me fuja a memória, porque na hora que nós estamos aqui tratando eu não vou conseguir fazer um resgate histórico de todas as figuras, é muito difícil mesmo que a gente tenha pessoas da elite brigando pela elite e pessoas que saíram do povo não brigando pelos interesses do povo. Eu não consigo trazer nomes que tenham fugido. Claro que pode haver, e eu estou reforçando que nós precisamos passar dessa etapa. Mas a gente sempre fala nas campanhas, vote em mulher negra, vote em LGBT, vote em trabalhadora, vote em não sei o que, vote não sei o que. Então a gente também precisa tomar um cuidado para fazer com que as pessoas olhem para isso e entendam, só isso não é garantia de nada.
não há garantia nenhuma, em lugar nenhum haverá garantia. A garantia será dada após a execução dos mandatos, o comportamento dos parlamentares e qual é as proposições e as votações desses parlamentares. Mas para mim também é importante que as pessoas possam confiar nas pessoas, que as pessoas possam confiar, até porque nós fomos educadas pela mídia, pela religião, pela filosofia, pela televisão, a confiar nas elites. As elites foram nos vendidas como confiável e não é à toa que se elege e reelege ano após ano e nós temos uma dificuldade gigante de conseguir chegar às casas legislativas, sejam as câmaras municipais, as assembleias, a Câmara Federal, exatamente pela ausência de confiabilidade que nós passamos. E acho que para mim é importante fazer essa reflexão de que é preciso olhar para adiante, mas que também é sim preciso que tenha credibilidade, de que é muito mais difícil alguém que tenha saído do povo não lutar pelo povo e alguém que tenha saído da elite lutar pelo povo e não pelas elites. Isso é difícil, pode acontecer, é preciso olhar com seriedade, porque há muitas pessoas mau caráter, oportunistas, que se aproveitam da ingenuidade das pessoas, mas eu acho que não é uma prática que se repete, não é um exemplo cristalizado, saiu do povo a grande maioria e foi lá e esqueceu do povo, muito pelo contrário, sai do povo e vai lá brigar pela sua história e pelo seu povo. Então essa é a minha opinião sobre esse assunto. Entendi, obrigada, Érica. Fernando? Queria só fazer antes um comentário sobre o que a Érica falou antes. Eu queria só dizer que eu concordo plenamente, assim, que eu acho que, de maneira geral, a esquerda tem muito mais compromisso com as pautas sociais. Mas eu fiz questão de dizer que a questão de tratar a questão das drogas como uma questão de saúde, a questão de defender as questões da LGBTQs é uma questão que transcende a esquerda, porque é importante, acho, deixar as portas abertas disso, para além do debate de esquerda e direita, porque, em especial, quando chega uma época de segundo turno, fica aquele desespero depois para todo mundo angariar apoio, voto e tudo mais, e o que pessoalmente me encanta na vida é construir pontes. Então eu acho que é muito importante trabalhar isso desde já. Então só queria fazer esse adendo. Sobre a outra coisa que você falou, eu tenho um amigo, eu falei isso no Quebrando Mitos, LGBTQ que se matou, e há pouco tempo atrás passou uma outra pessoa na minha vida que também se matou. E a proximidade com o suicídio, ela traz pra gente, na questão LGBTQ, a questão da empatia, que é a questão de você estar próximo de falar de poder lidar com uma questão de dor, né? Os índices de suicídio para quem é LGBTQ são muito maiores do que são heterossexuais. Então, quando você pergunta assim, vote em quem é de classe menos favorecida, isso também pode ser trazido para assim, vote em LGBTQ para falar de assuntos LGBTQs, né? Realmente, quem está no topo da pirâmide, assim, homem, branco, cis, heterossexual, por mais que se esforce, nunca vai ter a empatia de fato do que estar mais embaixo. O que não significa que estar mais embaixo na pirâmide vai garantir, porque muitas vezes quem está embaixo acaba fazendo coisas horríveis, né? Aqui, assim, eu moro na Califórnia, né? Assim, a 2 quarteirões da minha casa tem um cara que fica agitando uma bandeira do Trump com uma arma pendurada na cintura. E ele não é um cara que está no topo da pirâmide, ele é um cara que está embaixo. E eu não quero votar nesse cara. Então, assim, o fato dele não ser branco não garante nada. Então, é difícil, né? Porque não é uma análise binária que você faz, né? É uma análise complicada, né? Aí eu vou dar mais um passo. Eu fiz um filme, Quebrando Tabu, com o Fernando Henrique Cardoso. Trabalhei 5 anos com ele. Quando eu fiz, todo mundo assim, muitos dos meus amigos e colegas me desqualificavam a minha opinião falando que eu era tucano. Então agora eu vou fazer uma opinião que vão me desqualificar falando que eu sou petista. Tá, então já vou dar um aviso.
eu acho que muita gente falando que o presidente Lula está traindo as pessoas, traiu os votos, isso e aquilo, mas eu acho que o pessoal esquece que tem um Congresso, com exceção da Érica, deputada Érica e vários outros deputados, mas que é um Congresso com nível muito baixo, né? Então, assim, como é que dá para fazer uma análise que você fala assim, você votou num cara que veio de baixo, como se fosse uma análise de um fator, né? Ele é de baixo ou é de cima, é isso ou aquilo, sendo que você tem lá, sei lá, um punhado imenso de bandidos, né? E eu acho que a imprensa brasileira... eu vou falar que o problema não está na imprensa só, né? Tá nos anunciantes da imprensa, né? Porque os anunciantes fazem impressão na redação, isso precisa ser muito claro, quem tem um pouquinho de conhecimento de como funciona o jornalismo brasileiro sabe, né? Mas, assim, eu não vejo muitas matérias investigativas, assim, sobre, digamos, alguns dirigentes do Congresso, vou usar umas palavras suaves aqui para não ter problema com o jurídico, mas, assim, parece que não estão investigando direito leilão de gado, né, para falar, assim, de maneira genérica, um leilão de gado que acontece. Então, assim, parece que o pessoal aponta o dedo para uma facilidade para o presidente Lula, falando que ele está traindo, que ele não está preocupado com a representatividade, que ele isso, que ele aquilo, que ele subiu a rampa de um jeito e agora está do outro. É uma análise, a meu ver, um tanto quanto colegial, assim, de diretório acadêmico, no pior uso do termo, e esquece todo o contexto que tem junto. Então, assim, acho que as análises elas precisam ser um pouco mais profundas, entendeu? E mesmo os veículos de jornalismo, eles deixam um pouco a desejar, assim. Inclusive eu vi aí a declaração de um engravatado cheio de dinheiro, que eu prefiro não dizer o nome para não entrar em apuros, dizendo que ia fazer juntar dinheiro com os colegas para comprar uma rádio, que eu não vou falar o nome, um jornalzão centenário, que eu não vou falar o nome, e fazer uma espécie de império aí, exemplo do que tem aqui nos Estados Unidos com a Fox. Então, assim, mas aí o que é mais fácil? Vamos culpar o presidente Lula. Então, assim, quem está falando isso é o Fernando, que trabalhou 5 anos com o presidente Fernando Henrique Cardoso e que foi chamado a vida inteira de tucano. Então, se quiser me chamar aqui de petista, fiquem à vontade. Muito bom. Quais os riscos de um governo populista para a manutenção da democracia? Ou não existe esse risco? Depende, né? A gente viu um governo populista que colocou a democracia em xeque. Eu acho que um governo populista, inclusive dentro do ponto de vista da análise que o Fernando fez, ele tem um poder, como tem também com a minha análise uma boa abertura das massas, de manipulação quase que... Deixa eu buscar a palavra certa, porque eu não quero criar aqui um preconceito, abrir margem para um preconceito. Mas eu vou usar essa mesmo e as pessoas vão entender. Neopentecostal. Mas ela não é no sentido pejorativo da palavra. Ela é no sentido da fé que faz com que aquelas pessoas sejam movidas por uma energia, por uma força e acreditem em tudo que é colocado naquele lugar. É quase que uma visão cega. Não importa quais são os questionamentos, eu acredito porque eu estou movida por essa comunidade, pelos valores dessa comunidade, por aquilo que é ensinado e pregado por essa comunidade. Isso é perigoso. É perigoso porque este populismo, por se mostrar perto do povo, ter boa abertura, parecer uma pessoa legal ou se vender como alguém legal, tem uma capacidade de organizar uma alienação que levam as pessoas a acreditarem que a Terra pode ser plana. As pessoas a questionarem a ciência, as pessoas a acreditarem que nas escolas infantil está sendo distribuída uma mamadeira de piroca para que as crianças possam mamar, e elas não se questionam. Porque o candidato populista, aquela pessoa popular, que talvez o populista pode ser popular, a gente pode fazer aí uma proximidade das palavras e do conceito de cada um, ele leva essa narrativa. O governo fascista do Bolsonaro, que era um governo populista, ele era movido, ele não tinha uma agenda, ele não tinha um programa, ele não tinha um governo, ele tinha ali uma ideia que estava sendo comungada com uma parte da sociedade, que levou, inclusive,
inclusive, muitas outras parcelas consigo, o que nos mostram que há sim ali um perigo. Essa popularidade, esse paternalismo, esse salvador da pátria fez com que pobres, negros, LGBT estivessem ao lado deste homem. Um homem que dizia que negro era pesado em arroba, um homem que era abertamente misógino, um homem que era abertamente LGBTfóbico sem o menor pudor, sem a menor constrangimento e com a certeza da impunidade. Porque o perigo do popular, da salvação, do resolutor dos problemas comuns da sociedade faz com que as pessoas não enxerguem o óbvio, faz com que as pessoas não enxerguem o que está colocado diante dos olhos dela. E aí a ignorância política, a ausência de perspectiva, as baixas expectativas de tudo com que as pessoas têm, porque esse populismo extremista de extrema direita, como foi também nos Estados Unidos Donald Trump, ele também consegue fazer malabarismo com a precariedade. Ele faz malabarismo com todas as lacunas estruturais e sociais que são deixadas. E isso faz com que ele mova as massas para elegê-lo, mova as massas para dar golpes contra a democracia, mova as massas para movimentar facções criminosas nas redes sociais para atacar adversários políticos e promover debates imaginários, debates que não têm fundamentos na verdade, na realidade, na ciência, na filosofia, em lugar nenhum. São coisas que eles inventam nos gabinetes deles e fazem com que as massas comprem e transformem aquilo numa verdade. Por isso são tão perigosos quando vão para esse lugar, porque eu não acho que o popular, ele traga consigo um perigo por essência. Ser popular, ter popularidade, ter bom trânsito entre as massas, ser alguém que tem boa entrada, por essência, não é um problema, na minha opinião. Mas quando ele é corrompido, ele traz consigo esses valores, essas culturas, e muitas vezes... E a análise do Fernando, ela tem esse lugar, esse viés, porque muitas vezes quando a gente vai olhar os grandes populistas da história, né, como se nós pudermos chamá-los assim, eles tiveram comportamentos perigosos. Aqueles que levaram as massas consigo e convenceram as massas, né, de que tinham um bom trânsito, eles tiveram comportamentos que foram criminosos, que devem ser recriminados por todos nós. Então eu acho que representa sim um perigo à democracia, porque você não pode, nada é essa dicotomia, né? Não é tão simples esse debate com uma análise fria. Esse debate ele tem camadas, ele tem nuances, ele tem inúmeros olhares. Porque, por um lado, um populista legal, do bem, comprometido com a democracia, etc., ele pode trazer muitos refrescos, mas, por outro lado, esse populista que não tem essa característica pode representar uma ameaça. Então, qual é a resposta para isso? Talvez a resposta para isso seja que o populismo represente, sim, uma ameaça à democracia, porque não dá para você medir, não dá para você ter um controle, porque você não tá me perguntando, esta figura populista representa, você está dizendo, o populista, sim, ele representa, porque se ele for uma figura como é o Bolsonaro, como é o Donald Trump, como foi, sei lá, Hitler era um populista, vamos colocar aí, porque tinha bom trânsito, conseguiu convencer as massas, as famílias, a igreja, etc. A ditadura teve líderes extremamente populistas. Essas pessoas representam ameaças aos direitos básicos e civis da sociedade. Então, sim, a resposta representam uma ameaça, como representaram agora no dia 8 de janeiro deste ano. Um candidato derrotado nas urnas, que se achava muito popular e muito pop e muito poderoso, se colocou à disposição de mover uma massa, não uma grande massa, mas uma massa significativa para tentar dar um golpe contra a democracia e contra as instituições no Brasil. Fernando. Eu não tenho nada para falar agora. Só concordar, né? Eu tô respirando um pouquinho. É isso, a figura, um governo populista, é justamente o que a Erika falou, né? Pensando na psicologia das massas, análise do eu, essa coisa meio freudiana, eles acabam pegando ali intuitivamente as fragilidades humanas, as carências humanas e trabalhando com elas até de uma maneira inconsciente. Não acredito que todos sejam premeditados,
desacreditados, mas o fato é que eles têm uma possibilidade de acessar as fragilidades das pessoas e movê-las no sentido que é importante para eles. E é como se essas pessoas anulassem completamente o melhor de cada um, porque as pessoas não são só ou ruim ou boas, né? A gente transita entre esses dois lados e está sempre numa luta constante para que o nosso melhor lado se sobressaia. Agora, quando você tem uma pessoa que consegue acessar o lado mais obscuro das outras, ela vai manipular para que esse lado obscuro esteja em evidência. E é isso que a gente tem visto no Brasil, no escopo da política. Não é só na política, a gente está falando em populismo, centrando aqui na figura dos nossos políticos, do nosso cenário político atual principalmente. Mas a gente encontra essas características da popularidade como um instrumento de manipulação em muitos outros meios, né? É o seguinte, como vocês enxergam as redes sociais e as fake news nesse cenário que possibilita uma evidência maior e que consegue criar muito mais mitos do que era no passado? Antigamente a gente tinha televisão. A televisão, né, tinha seu poder de manipulação e tinha suas figuras prediletas. Hoje em dia você tem a rede social, qualquer pessoa pode chegar lá e cantar uma música, fazer uma dancinha e cair nas graças do povo e se alçar ao mundo da política, se fazendo aí, né, uma liderança salvadora, uns novos sassamutemas aí, né, sassamutemas da atualidade. Como é que vocês enxergam isso e como é que as pessoas podem lidar com as redes sociais como um instrumento de elucidação de figuras que se pleiteiam no debate político e evitar cair nas armadilhas? Porque as fake news já estão aí para isso, mas as pessoas ainda caem em fake news. O que vocês pensam sobre isso, gente? Caem. Eu acho que é uma faca de dois gumes. E nós precisamos ter cuidado ao fazer essa discussão, porque senão a gente criminaliza demais ao uso da internet como se ela fosse o grande problema para tudo isso, quando na verdade ela representa um problema e por isso precisa ser regulamentarizada. Nós temos uma discussão no Brasil para que essas plataformas tenham uma regulamentarização da como elas vão usar, como elas vão se comportar com esses algoritmos, com as denúncias, com os crimes cometidos ali, como vão responsabilizar e derrubar conteúdos falsos e etc. Mas, por outro lado, essas plataformas, ela também deu a oportunidade de pessoas das suas comunidades poderem falar, das denúncias poderem surgir, de vozes que não teriam espaço na grande mídia poderem pautar, do jornalismo independente poder acontecer, da denúncia do bairro, das centrais das favelas, que é um trabalho incrível, que acontece no digital, que acontece no social, da juventude preta, LGBT se conectar, tá junta, trocar, da cultura negra, da cultura LGBT se expandir para outros lugares que não chegavam porque estavam territorializadas, porque estava no bairro, porque estava numa grande mídia, ou porque estava presa nos muros da universidade. E hoje, com um clique, você vê uma gama de jovens e adolescentes, e eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu sou uma política da virtualidade, eu estou presente no digital e eu uso o digital para me comunicar com essa galera e tem uma resposta maravilhosa nas redes sociais. Você vê um engajamento e uma participação ativa de pessoas e grupos que talvez não encontrassem essa mesma oportunidade e essa proximidade de fazer essas discussões se nós não tivéssemos hoje esses mecanismos disponíveis nas nossas mãos. Agora, esses mecanismos não podem ser uma terra sem lei. A gente também não pode continuar formando, porque eu acho que o problema da internet, das redes sociais, das fake news, ela é muito mais profunda do que apenas sobre as plataformas digitais. Nós estamos falando aqui de capacidade de interpretação, nós estamos falando aqui de senso crítico, nós estamos falando aqui de capacidade de análise, de pesquisa, de condições de buscar a verdade que nós não temos hoje. Os nossos índices educacionais são péssimos, as pessoas não se questionam, as pessoas não se perguntam, as pessoas não têm interpretação de texto, as pessoas são incapazes de analisar, exatamente pelo sucateamento da escola pública, que é sucateada para promover essa alienação, para promover essa falta de formação crítica, de você receber uma informação e você se perguntar aonde eu posso checar se essa informação é verdadeira. Será que tem base nisso que está sendo colocado? Será que eu posso sair por aí replicando como se isso fosse verdade? É preciso olhar também, na minha opinião, um pouco para esse lugar. Um pouco para esse lugar que antecede
a internet, porque regulamentarizar é extremamente importante, e eu acho que a regulamentarização ela vai trazer um pouco de limite à utilização desenfreada dessas plataformas, responsabilizá-las também, porque nós vemos o quanto o algoritmo lucra milhões com as desgraças, com os discursos de ódio, e ele vai permitindo com que esse discurso avance para gerar riquezas e lucros a essas empresas, inclusive com as últimas denúncias que foram feitas pelo Facebook de pessoas que trabalhavam lá dentro e que foram até o Congresso americano para darem os seus depoimentos de forma voluntária sobre aquilo que acontecia, mas eu acho que para mim é importante que a gente discuta, e para mim, do ponto de vista da formulação das políticas públicas, um passo antes. Hoje nós estamos falando do emergencial, nós precisamos remediar, porque o problema está dado, está colocado, gera ônus, mata pessoas. Nós temos o caso daquela moça que foi morta, confundida com uma sequestradora de bebê, exatamente por discursos de fake news, mas há uma série de outros debates fake news e é preciso uma resposta imediata e emergencial para esse problema. E acho que um dos caminhos é regulamentarizar, responsabilizar e mostrar que esta não pode ser uma terra sem lei e que é preciso existir métodos claros de utilização das redes sociais e de responsabilidade daqueles que praticam crime nelas. Mas para mim também é muito importante que a gente consolide, que a gente eduque e que a gente forme cidadãos na sociedade para que sejam críticos, para que tenham capacidade de análise, para que saibam fazer uma pesquisa e para que saibam usar essa ferramenta que está nas suas mãos. Não é só abrir e clicar na rede social e ver o oba-oba da dancinha ou da imagem. Você pode fazer pesquisa através daquilo ali. Você pode usar aquilo ali como uma ferramenta para desmistificar as fake news. Então acho que é uma ferramenta importante, conecta para o bem, conecta para o mal, e a gente com educação, com formação, com análise crítica, com capacidade de educar as nossas pessoas e com responsabilização e regulamentarização dessas plataformas vai conseguir frear minimamente esse horror que já se alastrou por mundo afora. Maravilha. Fernando, você tem a experiência do Quebrando Tabu, né? E como é que você enxerga essa questão das redes sociais na formação de figuras populares instantâneas do debate político? Eu tenho duas experiências que eu queria compartilhar. Uma, recentemente eu estive em São Francisco numa conferência do Fórum Econômico Mundial de Inteligência Artificial e teve um painel lá sobre fake news e ninguém concordou com nada. A única coisa que concordaram foi na importância de formar o usuário para o usuário poder se defender e julgar na questão de como se defender do fake news, ou seja, de empoderar o usuário para ele poder se defender nesse aspecto. A outra coisa é um pensamento pessoal de uma história que eu vivi, que é o seguinte: a polarização, o populismo, ele é muito enraizado na questão da polarização, né? Esquerda e direita. Então, nos Estados Unidos foi Trump e Hillary, ou Trump e Biden. No Brasil foi Bolsonaro e Lula, né? E onde você olha no mundo, né, você não tem espaço para 3, 4, né? São sempre 2. E aí eu tive uma experiência aqui. Meus avós já faleceram, mas eles eram refugiados do Holocausto. E um garoto que eu conheci aqui nos Estados Unidos, ele veio me contar uma piada nazista e fez a saudação nazista para mim. Inclusive levantou o braço, tudo. Eu fiquei muito puto. E aí eu fiquei pensando, assim, e ele era um pouco trumpista, mas não convicto. E conversando com ele, eu segurei para não subir o sangue e tal, eu descobri que a mãe dele tinha morrido fazia 1 ano, a mãe dele era pedreira, tinha morrido de overdose de heroína. E ele tinha 21 anos. Ele era loiro de olho azul. Eu comecei a entrar num pensamento meu, assim, de assim, que dor que vale mais, né? Eu, gay, meio agnóstico, ateu, judeu, né? Aí, assim, ele perdeu a mãe, né? Dependendo de heroína, mas ele é hétero, branco, cis, né? Aí, sei lá, imagina comparar as minhas dores com uma de uma mulher negra. Imagina comparar com uma mulher trans negra. Imagina comparar com a de um palestino, de um Yanomami, né? Então comecei a entrar nessa pira, né? Assim, quase como se fosse uma Olimpíada da dor, né?
qual dor que vale mais. E aí eu comecei a pensar que às vezes, eu que me considero uma pessoa de centro-esquerda, comecei a ver uma atitude que eu acho que acontece dentro da esquerda, que às vezes na tentativa da gente de querer passar conhecimento, sei lá, linguagem neutra, ou de querer falar, olha, eu sou um homem gay, você não deve falar assim comigo, você deve falar assim, que sem querer a gente afasta, né? Sendo que tudo que a gente quer, na verdade, é aproximar. Tudo que a gente quer, na verdade, é trazer alguém para a luta anti-homofobia, anti-racismo, né? Então eu fiquei pensando, por exemplo, assim, como é que eu fazia para... Pô, esse menino, para mim, é um idiota completo, mas assim, como é que eu faço para, ao invés de empurrar ele pro lado do Trump, trazer ele pro meu lado, ou pro nosso lado, né? Então, assim, porque a pessoa que, às vezes, eu tô cancelando por achar que essa pessoa não merece estar do meu lado, porque ele foi homofóbico comigo, ou porque ele é racista, na verdade, é a pessoa que que eu deveria estar acolhendo. Porque essa pessoa que eu quero para ser a pessoa que eu estou cancelando por ser racista é a pessoa que eu deveria estar transformando para ser um antirracista. A pessoa que eu estou cancelando porque é um homofóbico, eu quero transformar ele para ser um combatente, para lutar contra a homofobia. Então, eu fiquei pensando que, na verdade, o que une todos nós é que temos nossas dores invisíveis. Independente de mudar a lógica de Olimpíada da dor, assim, de qual dor que vale mais, para qual dor que cada um tem que não consegue enxergar. E isso que eu estou tentando fazer no filme que eu estou fazendo agora sobre saúde mental. E aí eu queria perguntar para a Érica, perdão, para a deputada Érica. Pode me chamar de Érica, pode me chamar de Érica. O que você acha disso? Porque eu estou fazendo um filme sobre isso e eu queria saber o que você acha. Eu acho que tem um ponto, mas tem dois pontos. Acho que dizer que é preciso acolher, de fato, às vezes, nós temos uma reprodução da violência por ignorância, por desconhecimento, por uma levada de que é mais fácil ir para esse caminho, porque é senso comum, o mundo sempre foi assim e eu tenho os meus privilégios e reproduzo essas violências. Mas, há muitas vezes, nem todos querem ser convertidos. E nós que estamos ali, vítimas dos ataques e dos horrores que são produzidos, independente da dor que mova aquela pessoa a fazer, ele está fazendo algo que mata centenas de milhares de pessoas no mundo. E ele não quer se transformar. E aí aqui eu posso dar uma figura. Não tem... E aí, claro, talvez se a gente fosse colocar o Bolsonaro nesse lugar, vai dizer, mas o cara tá lá, é político, mas é uma figura que poderia ser colocada. Será que, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira gostaria de ser alertado que as barbaridades que ele fala são barbaridades? Porque muitas pessoas optaram. Muitas pessoas escolheram baseadas em seus privilégios, porque ainda que eu tenha uma dor, e a minha dor é válida, eu sempre tive muito horror, Fernando, dessa ideia de Olimpíadas das opressões ou das dores, porque eu acho que toda dor é válida, não importa em qual corpo ela esteja. Pode ser um homem, branco, rico, ele tem a dor dele e a dor dele é legítima no contexto de vida dele. Não vai dar para comparar, mas é preciso lembrar que talvez os acessos e as oportunidades que ele tem para lidar com as dores dele, ou os motivos que as dores deles foram causadas, é diferente da dor daquela mulher negra, pobre, solitária, estuprada, mãe solo, numa favela, no Canindé, ou seja lá onde for. Isso pra mim é fundamental para que a gente possa olhar e não cair num lugar de que todas as pessoas estão no mesmo barco porque elas têm dor. O ser humano tem dor. A dor faz parte da humanidade, mas muitas vezes as dores são colocadas e postas por indivíduos porque eles optaram, escolheram um outro lado. Então esse seu exemplo, o menino perdeu a mãe, vítima de heroína, um menino jovem, ele poderia ter escolhido a depressão, ele poderia ter caído na depressão, que ninguém escolhe a depressão, me desculpa pelo termo, ele poderia ter caído na depressão, ele poderia ter escolhido uma ajuda, ele poderia ter caído na droga também, mas ele escolheu o nazismo, porque ele ainda segue sendo um homem branco dos olhos azuis e que talvez você vá até ele dizer as coisas e ele não esteja disposto a ouvir. Então eu não acho que ninguém deva ser cancelado por essência. Eu acho que o diálogo transforma as pessoas,
Os caminhos abertos transformam as pessoas. Mas eu tenho com a minha experiência que nem todos estão abertos a dialogar. E que nem todos escolheram o ódio, a violência e o preconceito por ingenuidade ou pela sua dor. Escolheram pelos seus privilégios. Escolheram porque é mais confortável enxergar o olho olhando o outro de cima. Escolheram porque acham melhor se colocar num patamar de eu estou aqui e o outro, já que é negro, já que é indígena, é palestino, é mulher, é lá, é travesti, ele está embaixo. E às vezes eu nem tô tão em cima assim, porque a gente vai olhar as camadas que compõem as pessoas e muitas vezes nós vamos ter uma mudança muito rara na sociedade de haver sim mulheres negras acima de homens brancos, de travestis negras acima, mas isso não importa. Isso não importa no fim do dia, porque no frigir dos ovos ele vai seguir sendo o mesmo homem branco. Então, para resumir, eu acho que sim, o diálogo é necessário. Não acho que nós devemos cancelar as pessoas por essência. Não acho que as pessoas não tenham salvações e não mereçam oportunidades. Mas eu não acho que todas as pessoas reproduzem violências porque elas são leigas, ou porque elas têm uma dor que fazem elas reproduzirem a violência. Até porque senão as mulheres negras estariam por aí matando homens brancos. Exatamente. As mulheres negras estariam por aí construindo facções criminosas para matar. E a dor dessas mulheres, ou das travestis, ou dos indígenas, que são a base mesmo dessa pirâmide da dor, não levaram a gente para violência, levaram a gente para a construção a emancipação de um conjunto da sociedade. Então eu acho que a gente precisa olhar para esse lugar sim, mas olhar para esse lugar com um pouco de cuidado, porque senão a gente acaba transformando o algoz em vítima. Senão a gente acaba transformando aquele que escolheu e optou pela violência porque era mais cômodo e mais fácil, em alguém que precisa ser ajudado pela vítima daquela violência. E muitas vezes a vítima já está tão cansada que ela sequer consegue olhar para tentar ajudar alguém que poderia e teria acesso a uma série de oportunidades para se mudar, porque ela tá pensando como ele não vai matar, como o discurso dele não vai matar, como os amigos dele não vai me matar. Então eu acho que tem uma linha tênue entre essa discussão. Eu não acho que você esteja equivocado, não acho. Acho que tem um caminho, mas que precisa tomar um certo cuidado para não cair num romantismo aonde o algoz se transforma em vítima e a vítima ainda tem que ir lá estender a mão para ajudá-lo. É sobre isso. Eu queria encerrar trazendo a seguinte questão. Eu comecei falando que a gente tem uma sociedade paternalista. As pessoas têm uma visão paternalista da política. Então não é uma pessoa que vai entrar. Inclusive tem muito a ver com isso que o Fernando está falando aqui, essa coisa da dor. Né? Eu não reivindico o lugar de dor diante do racismo e do machismo que eu sofro diariamente. Para mim são questões técnicas que atravessam sim o campo das emoções, dos sentimentos, né? Do mental, do psíquico. Mas para mim é o seguinte, eu não me importo se as pessoas brancas gostam ou não de mim, se os homens gostam ou não de mim. O que eu quero são os meus direitos garantidos. O resto é resto. Eu quero ter o emprego que eu mereço, eu quero ter validado as minhas posturas e opiniões na sociedade, eu quero ter uma vida possível dentro daquilo que eu sou. Se me permite um parêntese, esse seu comentário ilustra exatamente o que eu estava tentando dizer agora, que é, você talvez tivesse todos os motivos para reivindicar isso como uma plataforma de justificativa para uma série de atrocidades que você viesse a cometer, ou justificativa, e você não faz. Você busca olhando. Então por que a gente vai olhar também para um viés de alguém que não precisa, você não precisa ser racista porque você tem uma dor. Você não precisa ser transfóbico porque você tem uma dor. Porque as pessoas que têm de fato uma dor que é latável e que não foram provocadas por uma adversidade, como a perda de alguém, não as fazem desta maneira. Então tem um lugar aí na construção do sujeito na sociedade que é importante ser analisado. Me desculpa te interromper, Imagina, mas eu acho que o seu comentário ilustrou bem. É isso, que eu vejo as coisas dessa maneira muito técnica. A gente está falando de, quando a gente fala em opressões, a gente está falando de uma sociedade que foi configurada para explorados e exploradores, né? Então eu acho que isso tem que ser derrubado, muito embora nós somos seres holísticos com várias camadas, então vai atravessar tudo mais. Agora, essa coisa da dor me remete à emoção, sentimento, a comportamento, a alma humana. E é justamente aí que o populismo, negativamente falando, vai acionar para angariar as pessoas. Então, para mim, é muito mais importante que a gente acolha essas pessoas que são das minorias sociais, as minorias não quantitativas, as minorias nos acessos e tudo mais, para acolher essas pessoas e tentar fortalecer essas pessoas para que elas não sintam dor. Porque o racismo não pode
pode provocar dor, ele tem que provocar revolta e um levante. E, assim, o cancelamento, né, é uma coisa que eu nem acredito muito, mas, enfim, isso é tema para outra coisa. Agora, linkando isso com o nosso tema, essa questão do paternalismo, que a sociedade vê a política dessa forma, e isso está muito conectado com o populismo. Então, finalizando aqui as nossas perguntas, eu queria, uma pergunta que eu estou pensando agora é o seguinte, falar em paternalismo, e aí, lembrando do Fernando que fez esse documentário falando das masculinidades frágeis, né, dando como exemplo o Bolsonaro, a gente precisa interromper essa ideia de paternalismo. E eu queria saber se vocês conseguem enxergar essa ideia de paternalismo como algo que sustenta, infelizmente, esse padrão populista que faz parte da nossa política. Porque quando você fala nesse paternalismo, me remete à misoginia, LGBTfobia e todas essas questões que acabam colocando o pátrio poder acima de todos os outros, né? E aí eu vejo isso conectado com o populismo. Eu estou num caminho certo de reflexão? Acho que sim, acho que está num caminho certo de reflexão, porque o paternalismo é patriarcal ao mesmo tempo. E o patriarcado representa essa superioridade de valores, de ideias, de direitos sobre determinados grupos, em especial esses que você acaba de citar. E aí quando nós vamos olhar para o populismo, quais são as mulheres que foram populistas? Quais foram as mulheres... É aí que eu queria chegar. Exatamente. Quais são as mulheres que conseguiram alçar uma legitimidade e até mesmo aquelas que foram eleitas. Nós tivemos mulheres eleitas para cargos políticos na história, mas nenhuma delas foi populista, foi considerada populista. Inclusive no Brasil, a primeira e única mulher eleita presidente da República foi arrancada do posto de presidente da República em um processo de impeachment que agora, há pouquíssimo tempo, foi desmascarado, mas que não repara os ônus que aquilo é deixado para as mulheres de um modo geral. E aí que a gente pode concordar ou discordar do governo Dilma, pode apontar as problemáticas do governo Dilma, isso é secundário diante da problemática do paternalismo patriarcal. Porque o populismo, por essência, ele é masculino. Por essência, ele é fálico. Por essência, ele é patriarcal também. E ele tem uma postura patriarcal, independente se pro bem ou pro mal. Você vai ter ali o homem que resolve, que se coloca, que é a figura masculina para ser colocada. Isso é a sua análise, a sua reflexão, ela vai nesse caminho certo, porque o populismo, ele tem que ser paternalismo, e o paternalismo, pelo seu próprio nome já diz, é a figura do pai, e o pai é a figura do homem, e o homem é a figura da pátria, que é a figura de Deus, que é a figura do poder, que é a figura do controle e que é a figura do todo, do eu, da própria palavra de Deus, que você tira D e S e se transforma em eu, né? Então, esta é uma análise que faz todo sentido e que pode e deve ser transformada. Se nós chegarmos a um consenso, eu respondi que o populismo representa se colocado num viés, né, num viés como um ataque à democracia, mas se nós chegarmos num consenso de que é bom termos populismo, que é bom que hajam candidatos populares, candidatos movidos com a massa, que esse populismo seja feminista, feminino pelo menos, exatamente, negro, né? Que esse populismo tenha diversidade. Não há diversidade, não há pluralidade no populismo. O populismo ele segue uma cartilha única, uma cartilha hegemônica, uma cartilha de casta, uma cartilha daquela mesma figura que tem a ver um pouco com o que eu te respondi sobre a questão a construção da confiabilidade no imagético da sociedade. A quem nós fomos educados a confiar. Quem é a figura que nos inspira a confiança de um modo geral. Por isso, a sua análise, na minha opinião, está no caminho certo e a gente precisa transformá-la. É isso. Fernando? Bom, queria só dizer que eu concordo com o que a deputada Érica falou antes. Ela foi profética porque eu tentei dialogar um pouco e transformar aquele jovem porque é da minha natureza e não houve ressonância do outro lado. Então, realmente, não tem diálogo com quem não quer mudar. Não tem jeito. É verdade. E às vezes você se coloca em perigo também, né, nessa linha. Né? Eu já, enfim, trabalhei muito em presídio, mais de, acho que 4 anos. Eu tinha um grupo de teatro que eu reativei lá, trabalhava com detentos, então é da minha natureza sempre querer buscar mudar e transformar as pessoas
e realmente não tem jeito. Sobre o que você falou sobre populismo, eu acredito muito no papel da educação. Eu acho que se as pessoas, até usando as redes sociais, conhecerem um pouquinho de quanto essa história de pão e circo se repete, quantas vezes ela já aconteceu, fica mais fácil identificar os riscos dela, né? No Quebrando Mitos, para quem não sabe, foi um filme que a gente fez sobre a masculinidade do Bolsonaro. A gente lançou há 15 dias da última eleição. O filme teve 1 milhão de acessos. E a gente mostra lá como o Jair Bolsonaro utilizou a nossa comunidade de LGBTQs como alavanca para se eleger. E a gente mostra como a questão da masculinidade é utilizada por ele, e também como o mundo tem essa questão do machismo, né? Assim, mostramos, por exemplo, a lista da Forbes, e mostramos que as pessoas mais ricas do mundo são homens. Todos os ícones fálicos, desde foguete, com os homens mais ricos do mundo, a listas, prédios, assim, todos esses ícones, né, que estão associados a poder, né? Então, eu acredito, minha mãe é professora, então acredito muito no papel da educação para transformar as pessoas. Então eu acredito na importância de exatamente do que a gente está fazendo aqui, de contar histórias, de discutir. Eu acho que as gerações jovens, elas estão vindo muito autossuficientes, assim, consumindo informação numa velocidade imensa, assim, por conta própria, em podcast, YouTube, Wikipedia, até no TikTok. Então, enfim, eu espero que as coisas mudem. Fernando, como é o nome da sua mãe? Marta Grosten. Ela é professora da FAO de urbanismo, professora titular. Professora Marta, um grande beijo, um abraço. A senhora deixou aí um filho maravilhoso, moldou, né, criou, educou, colocou para a sociedade um filho maravilhoso que contribui muito. A gente vai encerrando esse papo. Eu quero só fazer mais um parêntese. Todos. Porque o Fernando falou uma coisa e pode ser tirada de contexto ou usada com uma má interpretação, e acho que é importante a gente cristalizar isso, nem para que não seja tirada de contexto e colocado como uma coisa que ele não quis dizer, ou como se nós concordássemos com algo que não foi dito aqui, porque na hora que ele foi dar o exemplo, ele falou do sistema carcerário e concluiu dizendo: trabalhei com preso muito tempo, realmente não dá para mudar as pessoas. Existe uma diferença entre fascistas que fazem gestos nazistas e vítimas do sistema prisional. Existem pessoas que podem ser transformadas e mudadas, sejam do ponto de vista da criminalidade, ou seja do ponto de vista dos preconceitos e das violências. Muita gente reproduz preconceito e violência por ignorância, porque foi ensinada assim, mas muito dificilmente essa pessoa vai fazer uma saudação nazista, muito dificilmente essa pessoa vai conhecer um símbolo daquela violência, ela reproduz algo que lhe foi ensinado. O sistema carcerário, ele reflete a realidade de uma desigualdade brutal e estrutural na vida das pessoas que estão naquele lugar. Então, na hora que ele fala, e a gente aqui compreende o que você quis dizer, muito mas obrigado. Acho que pode ser colocada fora de contexto e às vezes até dizer que nós estamos concordando que não há ressocialização após o cárcere. O que nós estamos dizendo aqui é que aquelas pessoas que optaram, se aprofundaram na maldade, no fascismo, no ódio e na intolerância e não estão abertas a abrir mão daquilo, essas pessoas realmente precisam ser combatidas, desmascaradas, responsabilizadas. Agora, uma série de pessoas vítimas das desigualdades, da brutalidade, da ignorância, da ausência de oportunidades e acesso, essas pessoas merecem ser acolhidas, essas pessoas merecem oportunidades, sejam essas pessoas reprodutoras de violências que sequer sabem o que elas estão falando, ou pessoas que muitas vezes caíram na criminalidade por falta de perspectiva e oportunidades na vida. Perfeito, deputada. Muito bom tê-la aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Honra para nosso humilde empreendimento de podcast aqui. Ter vocês dois é maravilhoso, assim como todos os convidados que têm passado por aqui, que são pessoas que têm uma potência dentro da sociedade e fazem um trabalho de melhoria, de transformação social. Então vem aqui, troca ideia, deixa a sua sementinha plantada por aqui. E eu queria agradecer muito o Fernando, a deputada Érica, que doente aceitou nosso convite para estar aqui. Desejo melhoras, inclusive. Obrigada, as portas estão abertas aqui para ambos, sempre que quiserem voltar. Ela no Congresso. A gente fica muito feliz. Obrigada, Fernando. Um beijo enorme. E a gente vai ficando por aqui. E é o seguinte, o populismo, né, ele pode ser visto com bons olhos, mas ele é melhor
ser analisado do ponto de vista das opressões que moldam a sociedade. Eu costumo dizer que numa sociedade como a nossa, todo mundo tem trabalho a fazer, independente da posição social em que você esteja. Então, é muito importante, sim, que a gente tenha figuras políticas onde a gente tenha uma identificação e abrace, goste e tenha muito orgulho de dizer: este é o meu candidato, essa é a minha candidata. Agora, a gente tem que prestar atenção principalmente em que cor que é esse ser que está sempre sendo abraçado, qual é o gênero, qual a classe social, e exatamente como é a personalidade dessa pessoa que a gente está ali, né, engrossando o couro para que ela esteja nos representando. Então, nós vamos ficando por aqui, espero que tenha sido um papo útil, e a gente volta logo mais com o Já Pensou, trazendo para você assuntos provocativos que você já pensou ou não, vai pensar aqui junto com a gente. Então, um grande abraço e até mais, minha turma. Beijos, beijos.